Os mártires, eles foram pregados em cruzes, entregues às feras, queimados vivos, jogados em óleo fervente, mesmo assim não recuaram. Entregaram tudo, até mesmo as suas vidas, mas seu sacrifício não foi em vão, seu sangue fertilizou o solo no qual nasceria a nação cristã. Mas você sabe quem foi o primeiro cristão a dar a sua vida pelo Evangelho? A história de Santo Estevão. Santo Estevão foi um dos escolhidos entre 7 homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos capítulos 6 e 7. Como o número dos cristãos aumentava muito, algumas viúvas começaram a ficar sem assistência por parte dos apóstolos, que tinham que se dedicar à pregação da palavra. Por isso, inspirados por Deus, decidiram escolher diáconos, ou seja, servidores, para prestar estes serviços assistenciais a necessitados. Estevão foi um desses escolhidos, como vemos em Atos 6, 1. O livro dos Atos dos Apóstolos conta que Estevão e os outros diáconos eram homens de credibilidade, cheios do Espírito de Deus, de fé e de sabedoria. É relatado ainda que Santo Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo e que toda a multidão dava um excelente testemunho dele. Atos 6, 5. Os apóstolos, então, rezaram a Deus, e depois, impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos para o serviço do diaconato, entre eles, Estevão. O serviço do diaconato no começo da igreja compreendia especificamente a distribuição de alimentos e de todo tipo de ajuda aos necessitados. Santo Estevão, contudo, além de prestar o serviço do diaconato, destacava-se também na pregação da palavra, coisa que não era atribuição direta dos diáconos, mas que lhes era permitido. Tanto que o livro dos Atos diz que muitos homens procuravam Estevão para discutir com ele, mas não conseguiam vencê-lo nos argumentos por causa da sabedoria e o poder do Espírito com que ele falava. Atos 6, 9, 10. Além de prestar toda a assistência aos necessitados da igreja como diácono e de pregar e defender a palavra de Deus com sabedoria e poder, Santo Estevão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos 6, 8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estevão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estevão incomodou os líderes judeus de Jerusalém. Por causa do grande número de conversões provocadas pela pregação de Santo Estevão, as autoridades judaicas, pertencentes ao Sinédrio, mandaram prender Santo Estevão. No Sinédrio, ele foi julgado. Lá, diante de todas as autoridades e de Saulo, o fariseu que se tornaria São Paulo, ele defendeu a fé cristã de maneira que não puderam contradizê-lo. Por isso, sem razão, condenaram Estevão à morte por blasfêmia. Santo Estevão manteve-se firme na defesa da fé diante de todos. Por isso, foi levado a uma rua de Jerusalém e lá foi apedrejado até a morte. O jovem fariseu Saulo ficou com as roupas de Santo Estevão. Antes de morrer, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o matavam porque não sabiam o que estavam fazendo. Assim, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro cristão a entregar sua vida por causa de Jesus Cristo. O testemunho de Santo Estevão certamente impressionou Saulo, o futuro São Paulo. Por toda a força de sua história e de seu testemunho, Santo Estevão passou a ser cultuado desde o início da igreja. No ano 415 seus restos mortais foram encontrados para a grande comoção por parte dos fiéis.
A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para marcar o fato de ele ter sido o primeiro mártir da Igreja. Oração a Santo Estevão. Glorioso Santo Estevão, diácono cheio do Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedas a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e seu projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma igreja a serviço do Reino. Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando, assim, a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.